pouco eu vou ter que pegar o carregador. Não, o Tarcísio está gravando ali. Tudo bem com todo mundo? Todos vivos, ninguém morreu. Que coisa, né? A gente chega num tempo como esse que tem que perguntar se está todo mundo vivo. A Cris quer falar. Enquanto a Cris vai perguntando para nós, falando, compartilhando, eu vou pegar um ligador, tá? Pro computador. E aí, Cris? Vai falando aí. Ali. Não, só para lembrar que a última vez eu perguntei daqueles dois mestres, o da Louca Sabedoria e o Buda Rebelde. Tu falou que eu podia perguntar no início para trazer alguma percepção tua. Ah, sim. E hoje, depois do Puja, o Lama colocou que já está disponível na loja online da Bodhisattva o ornamento da Preciosa Liberação. Hum, Aí eu achei também importante trazer essa informação. que legal, legal. Já vou falar rapidinho para a gente seguir viagem. Muito obrigado, Cris, por lembrar. Boa. Pronto. O mestre Dzogchen Loprin Potier, pelo que assim, já tive contato com um tipo de ensinamento que ele oferece, ele é o mestre Dzogchen Enigma, né? Ele é um mestre Dzogchen Enigma e ele é um mestre Kagyu também. Ele é da linhagem Karma Kagyu e ele também é um mestre Dzogchen Enigma. Então ele tem permissões para oferecer ensinamentos, pelo menos em duas linhagens do budismo tibetano. São quatro escolas. Eita, olha só, gente, meu irmão. São quatro escolas do budismo tibetano, da mais antiga, a escola Nyingma. Depois nós temos a escola Gelupa, da Sua Santidade Dalai Lama. Nós temos a escola Kagyu, que é dos Karmapas. Nós estamos no 17º Karmapa. E nós temos a escola Sakya. São quatro escolas do budismo tibetano, as predominantes. Existem outras, né? Então, essas quatro escolas, o Dzogchen Ponlop Rinpoche, que já esteve no Brasil em 2019, em agosto de 2019, ele tem, assim, ele é instruído, ele aprende nessas duas escolas. A mais antiga e a Karma. A gente chama essas duas escolas de escolas Carlinda. irmãs, porque elas oferecem ensinamentos que são muito preciosos, são ensinamentos que são sequenciais, né? O Dzogchen Ponlop Rinpoche, se eu não me engano, ele é o sétimo da linhagem dele. Então, é uma linhagem que não tem mais do que 300 anos, e ele vem diferente de outras linhagens que não têm reencarnação, ele é a reencarnação dessa linhagem dos Dzogchen Ponlop, né? Então, já é o sétimo. Ele é um mestre que, se eu não me engano, ele está nos Estados Unidos agora. Há muitos anos ele veio para os Estados Unidos, para o Ocidente, com a mesma tarefa de muitos praticantes, de muitos professores, né? E essa tarefa é de transmitir o Dharma para o Ocidente. Ele foi educado pelo 16º Karmapa, que é um mestre que eu particularmente tenho muita conexão. Eu tenho uma conexão muito pessoal, assim, muito direta com o 16º Karmapa, mas nós já estamos no 17º. Eu não tenho conexão com o 17º, mas eu tenho conexão com o 16º. Então, o 16º Karmapa, ele é muito poderoso e ele é um dos principais professores. Ele morreu canceroso, ele teve câncer e morreu nos Estados Unidos, né? Mas ele é o mestre dos mestres, assim, é ele que dobrou um mestre convencional como o próprio Shogyen Trungpa Rinpoche, que tu também tem curiosidade, né, Cris? Então, o Dzogchen Ponlop Rinpoche e o Shogyen Trungpa Rinpoche, eles foram preceptados, foram educados pelo 16º Karmapa. Eles estavam sob esse cuidado direto, né? Do 16º Karmapa. E o Pomlop Rinpoche, ele é um mestre assim,
que vem desenvolvendo uma linguagem muito ocidentalizada, sabe? E essa linguagem ele nos oferece através de duas instituições que ele criou. Uma é o Nalanda Bodhi, que é como se fosse o SEB dele. Então, ele tem o Nalanda Bodhi, que é a comunidade leiga dele, e ele tem o Nitartha Center, que é como se fosse um Shedra, uma universidade, que também é uma aspiração do Lama Padmasambhava, né? Em algum momento tem uma universidade, no estilo mais monasterial, assim, né? E então o Dzogchen Loprin Poche, ele tem essa tarefa, assim, então ele escreve livros que são muito saborosos e que falam a linguagem nossa, né? O Buda Rebelde, né? Ele tem o Resgate Emocional, são os livros mais famosos dele, né? O 16º Karmapa é da linha Kagyu, isso, é da linha Kagyu, isso mesmo. Então, tem pouco material dele, em comparação com outros mestres, a gente encontra menos material do 16º Karmapa na internet, né? Então, um mestre vivo, ele esteve no Brasil em 2019, a convite do Lama Padma Santen, ele visitou alguns SEBs, e eu sempre lembro assim, de um momento do Dzogchen Ponlop Rinpoche no SEB, lá em Viamão, em que ele chega para um ensinamento, tá todo mundo de pé, inclusive o Lama Padma Santen está de pé, aí ele fica de pé também no trono, ele está no trono do Lama, e ele fica de pé e ele faz para o Lama assim, esse é o exemplo que eu sempre conto, né? Assim, pede para o Lama sentar, aí o Lama faz assim, né? Aí ele olha bravo para o Lama de novo e faz assim. Tipo, quem está exortando, mandando o Lama sentar. Aí o Lama... Foi a primeira vez na minha vida que eu vi o Lama Santa em vermelho, de vergonha, avexado. Aí o Lama não sentou, ele disse assim, não, é como se ele dissesse assim, não, eu não posso sentar, eu não vou sentar, né? Aí ele fica em pezinho assim, aí o Dzogchen Pompa Rinpoche senta primeiro de todo mundo, super magnânimo, muito poderoso, né? Aí nós fizemos, junto com o nosso professor Lama Padma Santen, a gente fez as prostrações para esse mestre que deu ensinamentos assim. Eu não sei se estão. Eu nunca vi a gravação desses ensinamentos, era para perguntar, né? Pessoal da comunicação. Com a Ellen ou com o Bru. Tô falando direto com o Bru, que tem essa parte de histórico, posso perguntar para ele. Pergunta para ele se tem esses vídeos, esses ensinamentos. E é um mestre assim que deu ensinamentos de Dzogchen para nós, né? Então, foi muito encantador. Tem a foto, né? Tem a foto do... Como que se escreve o nome dele? Depois eu passo para vocês, viu, professor Lino? Passo foto do... Eu vou encontrar a foto que eu tenho do Dzogchen Pomlop com a sanga toda, com lama. Foi bem legal. Tem a foto dele tomando chimarrão. Passaram um chimarrão para ele, como passaram para o David Lloyd. Tem ele tomando chimarrão. E o Shogyan Trungpa Rinpoche então o Dzogchen Ponlop está vivo, né? Está aí, brilhante, um mestre poderoso, tem uma forte conexão com o Ocidente. Já veio para o Brasil, inventou muitas diferentes formas de explicar o Dharma para nós. E tem o Trungpa, Shogyan Trungpa Rinpoche, que morreu em 1987. O Trungpa, ele é Kagyu, ele não é Nyingma, ele é de uma escola do budismo tibetano chamado Karma Kagyu, a mesma escola do Dzogchen Pomlop. Então, ele é também um discípulo direto do 16º Karmapa, e ele é considerado um praticante prolífico, um mestre prolífico, né? Ele produziu muitos ensinamentos, e ele também é considerado um mestre não convencional, né? Ele tem um estilo que a Querida, gente chama de Mahasiddha. o remédio das 6. Então ele é como se fosse um Mahasiddha. E esse Mahasiddha, ele nos oferece essa Trungpa Rinpoche, um Mahasiddha. Ele é como se fosse um mestre meio
às vezes ele parece meio maluquinho, assim. Aí, então, já falamos do Trungpa Rinpoche, né? Tem o momento da morte do Trungpa Rinpoche, que é muito significativo, né? Que é o momento em que os alunos dele chegam na cama do hospital e olham para ele como uma pessoa comum. E aí olham ele, Quem, por Ale, quê? que você Porque tá ele, falando? De quem você do falou? Trungpa, do Shogyan Trungpa, o Shogyan Trungpa, no leito de morte dele, ele está no hospital e ele é tido como, ele é visto por algumas alunas e alunos como uma pessoa comum, um mestre comum, porque ele, enfim, tinha cirrose e ele era não convencional, né? Então ele tinha práticas assim que eram condenáveis no Ocidente, né? E aí tem um relato adicional de um aluno que dizia que enquanto as pessoas julgavam ele, dizendo, poxa, olha só o que aconteceu, tu podia ter vivido mais se tu bebesse menos, né? Se tu não tivesse, se não fosse um alcoólatra, e diz que ele só olhava com um leve sorriso nos lábios, sabe? Assim, aí quando ele faz a passagem dele, vem o grande, poderosíssimo mestre Dilgo Khyentse Rinpoche, aí vem o Dilgo e eles cremam o Shogyen Trungpa Rinpoche numa estupa, e aí aqueles sinais auspiciosos, que é um céu limpo com um arco-íris não convencional. Porque o arco-íris que a gente conhece é aquele arco-íris assim, né? Assim. E o arco-íris dele é um arco-íris de um Vidyadhara, de alguém que tem uma visão pura. É um arco-íris como se fosse uma chama, como um fogo. Então, esse momento da morte dele, esses relatos todos estão num documentário chamado Crazy Wisdom, que eu também nunca mais vi. Vi uma vez, não vi mais. Se alguém conseguir esse documentário, a gente salva ele Crazy no nosso Wisdom. Crazy Wisdom, Louca Sabedoria. Ah, o mesmo nome do livro. O 16º Karmapa, só para a gente finalizar, ele morre no hospital, né? Tem câncer. Crazy Wisdom, olha lá. Ó. A Cisa ajudou a gente ali. Louca Sabedoria. Então, o 16º Karmapa, no início dos anos 80, quando ele vem para os Estados Unidos, bom, ele vai para o hospital, ele morre no hospital também, né? E os alunos deles narram assim que eles iam visitar o Karmapa e muitos choravam. Então tinha um choro assim incontido. As pessoas não acreditavam que ele ia morrer daquilo, né? E aí diz que o 16º Karmapa, a única coisa que ele fazia era consolar as pessoas. Então ele sorria, falava: "Oh, minha criança, tá tudo bem. Se tu visse o que eu tô vendo daqui, tu não ia ter medo. Não precisa ter medo. Eu não tô indo, não tô vindo." Então, imagina as pessoas chorando, né? Que exemplo! A gente tem a tendência de criticar muito no Ocidente, né? Então a gente vai dizer assim: como assim um mestre que bebe, um mestre que fuma? Como assim um mestre que trai? Como assim um mestre que morre com câncer, né? Ou morre de forma convencional? Eles são mestres, eles deveriam curar as suas próprias feridas, eles deveriam ter um comportamento completamente ilibado, uma ética impecável, né? E aí a gente tem essa demonstração, assim, de como os mestres inconfundíveis, né? E tem muito, a maior parte são mestres confundíveis, né? Então, mestres inconfundíveis, eles dão esse exemplo, assim, de como lidar com os venenos da mente, né? Então, Shogyen Trungpa, 16º Karmapa, outros mestres, o próprio Dilgo Khyentse Rinpoche, o próprio Dudjom Rinpoche, vários mestres. No Zen Budismo, em 1971, novembro de 71, morreu, fez o parinirvana, o Shunryu Suzuki Rinpoche. Aí diz que o Shunryu Suzuki Rinpoche, ele gostava muito que fizessem massagem nos braços dele. Ele também morreu
na decorrência de um câncer. O câncer dele foi, assim, avassalador. Foi na... Como é que chama esse órgão que tem aqui? É, não é, do outro lado tem o fígado e tem... perdi agora. Pâncreas. 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 Teve um câncer pancreático, então irreversível, né? E aí ele diz que ele avisa para os alunos dele assim, olha, se na hora que eu estiver morrendo eu berrar, vocês não se assustem, porque é um berro Buda, ele diz assim, né? Então os mestres eles vão dando ensinamentos de todas as formas. Eles muitas vezes materializam os nossos maiores medos e eles manifestam habilidades dentro daquilo que para nós é muito assustador, né? Então, para nós, o nosso maior medo é morrer, assim, né? A gente não quer morrer, né? E aí os mestres, eles vão morrendo de todas as formas, né? Eles dão ensinamentos inconfundíveis. Tem um causo que eu ouvi eu acho que eu já contei, não sei se foi aqui, mas eu sempre conto também, mas vou repetir, que é o causo que o Lama Alan Wallace, ele contou, eu não sei se foi em 2019 também. Em 2019 eu fui agraciado por um amigo que está aqui que me deu um presente, que é o menino André Martins, está aqui. Ele me mandou uma mensagem um tempo assim, disse, ô Ali, tu quer... Cara, eu não vou poder ir lá não sei aonde, lá visitar fazer o retiro com o Lama Alan Wallace, tu não quer ir no meu lugar aí? Depois tu me conta alguma coisa. Eu disse, ô menino, eu quero. Então acho que foi em 2019. E aí, né, André? Foi um baita de um retiro. E aí ele conta assim, que estava um mestre lá no Nepal, o mestre e seu aluno. E o mestre bebia. E emborcava, e bebia. E o aluno estava ali, né? Aí o aluno reprovando o mestre, né? Achando defeito no mestre. Ele bebia, o mestre bebia. Aí o mestre, enfim, sempre paciente, né? E aí um dia o aluno caminhando com o mestre pelas ruas do Nepal, e o Nepal é muito lindo, mas não é completamente limpo, né? Como a Índia, assim, eles estão numa etapa ainda enfim, de organização, assim, urbana, né? Então, o que que aconteceu? O aluno olhou para o mestre e disse, que era um mestre tibetano, repreendeu o mestre, né? Você deveria parar de beber. Você deveria você deveria dar exemplo para os seus alunos. Você não vê que você está encurtando a sua vida e dando maus exemplos? Aí o mestre puxa de dentro da bolsinha dele um potezinho enfim, de fazer, enfim, de passar, né, de esmola. E aí, olha assim, no canto da rua tem um monte de esgoto, como se fosse assim, correndo para ladeira abaixo, né? Um monte de água podre. Aí ele pega aquele pote assim, ele pega o potezinho, vai ali, raspa naquela água, o pote fica cheio daquela craca, né? Aí ele pega e faz assim. Aí o aluno faz assim, olha para ele, assustado, fica em silêncio. Aí ele esvazia o pote, né? Aí o pote vazio, ele pega o paninho dele, ele limpa o pote. Aí ele pega e faz de novo. Lá na latrina, lá não sei aonde. Aí pega com as duas mãos, olha para o aluno e diz: agora é a sua vez. Aí ele faz assim. É óbvio que o aluno não tomou, né? Toma aquilo, tu morre, né? Pega uma desinteria, tu morre, tu não fica vivo, né? Então, são exemplos que, por exemplo, um ocidental como Lama Alan Wallace diz que ouviu de um professor direto, sabe? É uma história real. E assim, os tibetanos, sobretudo, eles não entendeu o porquê da água. Pedro, cadê o Pedro? Cadê tu, Pedrinho? Tá ali, tá ali. É porque o professor, ele toma aquela água suja, ele tem prática, sabe? Ele sabe como aquele professor em específico,
ele sabe como reverter ou transmutar o veneno. Ele faz práticas de corpo, de fala e de mente. A gente está fazendo práticas de corpo, fala e mente, para fazer a mesma coisa. A gente não faz outra prática senão tentar gerar antídotos eficazes para os nossos venenos da mente, né? Que transbordam para o corpo. Como ele tinha uma mente muito purificada, ele toma aquela porcaria daquela água como se fosse um néctar. Aí ele oferece aquele néctar para o aluno só vê veneno. Então ele dá um exemplo indireto de como os venenos da mente eles nos tiram desse caminho, né, da prática como sendo uma prática muito pessoal. Nós não temos que limpar o veneno da mente do outro. Nós temos que limpar o veneno da nossa mente, da nossa fala e do nosso corpo, né? Esse exemplo ele é um exemplo adequado para o Ocidente, porque nós somos especialistas em julgar, em sentenciar e punir. Nós somos especialistas. Um outro Eu momento, posso perguntar, depois que tu claro. terminar. Não, mas termina o que tu tá dizendo. Não, não, não tem, não precisa terminar, não. Vai lá, Noah. É, não, uma coisa que eu fiquei curiosa é como que fica um mestre bêbado, se é que fica bêbado, né? O que que acontece com a mente dele. E outra coisa, assim, já que parece que é uma abordagem didática, pedagógica, qual, qual seria o objetivo? O que que realmente aquilo produz? Por que escolher esse caminho? É não convencional, né? A gente não está praticando o Dharma para a gente virar santo, sabe, Noah? A gente está praticando o Dharma para aprender a olhar corretamente para as nossas dificuldades. Buda Shakyamuni, ele teve dificuldades a vida inteira. É só no Parinirvana que ele desaparece. Na hora da iluminação dele, ele tomou quase que uma decisão assim dura, difícil de não levantar, sabe? Então, o budismo ele se manifesta como o Buda interno. Aquilo que se apresenta como manifestação externa é apenas uma manifestação que nos mostra qual é o ponto que a gente pode praticar, o que que a gente precisa fazer, sabe? Por exemplo, se a gente manifesta muito ódio, se a gente manifesta muita raiva, se a gente manifesta muito tormento mental, se a gente manifesta muito tudo aqui dentro e a gente correlaciona com alguma coisa fora, a gente cria uma sensação de separatividade e a gente tende a aliviar o nosso o grande tormento mental, corporal e energético, dividindo, entregando, acusando, apontando aquilo que está lá fora, sabe? Os mestres não convencionais, porque não são todos os mestres que são assim, né? A gente olha, por exemplo, o Thich Nhat Hanh para o Dalai Lama, a gente não pensa nem que eles soltam um pum, né? Eles são super gentis, eles não falam, não fazem nada de equivocado, né? Tem muitos, o o Lama Padmasambhava não solta pum, né? Não fala palavrão, não toma nada, não, né? É assim. E aí, então quando a gente estuda o budismo, Dharma, a gente vai estudar o caminho que de fora a gente internaliza, sabe? Então a gente tem esse ensinamento assim, olha para as ações do seu professor. Pode ser que as ações do professor sejam completamente inadequadas, sabe? E aí essas ações completamente inadequadas, como foi muitas vezes o Trungpa fez, elas encontram na sanga a maior joia. Então o professor ele não é infalível, sabe? O professor ele não é infalível. Ele pode dar ensinamentos não convencionais, mas eles podem criar grande impacto. No Ocidente, muitos professores, mesmo tibetanos, criaram grandes problemas para as suas sangas, sabe? A gente tem professores, por exemplo, o Trungpa, ele estava num tempo em que o politicamente correto não era tão avassalador como o nosso tempo. O filho dele, o Sakyong Mipa Rinpoche, se lascou.
porque ele foi denunciado pela Sangha, né? Como alguém que se escondia, fazia práticas específicas e se escondia atrás da, enfim, da herança, né? O fato de ser um filho de um grande mestre e ele próprio ser um grande mestre, ele se escondia atrás dessa nobreza para praticar atos que não eram legais, né? Associados enfim, assédio e tudo mais. Então, esses temas controversos, eles estão em todos os lugares. Agora, em nenhum momento, seja o mestre controverso ou não, a tarefa de fazer aquilo que a gente precisa fazer e não o que o mestre está fazendo foi colocada, sabe? O mestre, ele aparece como alguém que aponta para um caminho, né? Por exemplo, não façam o que eu fiz agora. Eu fui tirar uma tomada ali o negócio da tomada explodiu na minha mão. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? É quase como se fosse uma tatuagem, ó. Vocês não vão imitar o amigo da sangue aqui, olha aqui. Ficou uma tatuagem, não sai de jeito nenhum, ó. Então, o que a gente mostra como sanga, o que a gente estuda como Dharma e o que a gente vê como professor ou guru, deve ser sempre, todas as vezes, examinado de acordo com as nossas capacidades, sabe? Com aquele lugar onde a gente está quando a gente está praticando. Se um professor inconvencional dá uma instrução inconvencional para alguém que está chegando no Dharma, ele vai sofrer, sabe? Então, se diz assim, ensinamentos não convencionais são para situações específicas, né? Por exemplo, a gente tem um ensinamento não convencional que é, em algum momento, a gente toma uma pílula que tem cocô humano. Vocês já ouviram falar disso? Não? Então é não convencional. Não é para quem está chegando no Dharma. É para quem está praticando muitos anos. Porque consegue, uma porcentagem muito pequenininha de cocô, mas é assim, é tipo, a gente não come a comida que o bebê mastigou, sim ou não? Sim ou não? A gente come uma comida que o bebê mastigou, né? É muito fácil, a gente come. Às vezes a gente, sei lá, o bebê faz xixi na nossa cara, a gente toma aquele xixi. A gente, com os nossos filhos, a gente tem tolerância, né? Mas todo o ensinamento do Dharma é para a gente aprender a lidar com os próprios venenos da mente, sabe? A gente lida com os venenos da mente o tempo todo, né? O... Mas hoje a gente vai falar do refúgio. E o Buda Shakyamuni, que são os fundamentos, né? Quem a gente está estudando, ele diz assim: vocês vão tomar o refúgio, mas vocês não estão autorizados a manifestar uma fé cega. A gente não manifesta, a gente vai tomar refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, mas como um caminho que é um antídoto para os venenos da mente, da falha do corpo, que devem ser investigados continuamente. Aí isso é uma maior maravilha, né? Então a gente não vai desenvolver uma fé cega, a gente desenvolve uma fé confiante. E essa fé confiante significa saber praticar, saber o que a gente está fazendo. Fazer para ter sentido. Tem pessoas que tomam refúgio, tomam refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, e aquele refúgio não diz nada. Mas a pessoa ela está conectada com o budismo, ela está conectada com a Sangha. Ela não diz nada, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, no budismo tibetano, fazem um chamado nondro. Nondro, que assim, para o Dharma poder fazer algum efeito dentro de mim, isso, nondro, eu preciso fazer acumulações. Então, eu faço 100.000 prostrações. Eu faço no Buda, no Dharma e na Sangha e vou ao chão, me jogo no chão, né? Ou então eu pego o meu mala, vou pegar aqui. Ou então eu pego o mala, que tem 108 contas, o mala budista, é o terço budista. E eu vou fazer 108.000 vezes o mala inteiro. Aí eu posso usar um mantra, por exemplo, Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Faço 108.000 vezes um mala desse.
E aí sim, o Nondro é esse trabalho em que a gente vai queimar ao longo de alguns anos, pela repetição, a gente queima as nossas resistências em relação às três joias, ao refúgio, né? Ao Buda, ao Dharma e à Sangha. Então se diz assim que o Lama Santen fez o Nondro. Ele conta, né? Ele pediu para fazer o retiro de 3 anos, 3 meses e 3 dias, e a Kadru, a Shagdu Kadru, a esposa do Shagdu Rinpoche, não deixou, não permitiu que ele fizesse. Ele não teve autorização de fazer o retiro de 3 anos, 3 meses e 3 dias. Aí ele disse: tudo bem, então eu vou fazer o Nondro. Ele diz que ele vai fazendo as prostrações, né? Você vai ao chão, faz as prostrações, e chega em um determinado momento, o praticante vai às lágrimas, sabe? Porque não tem como a gente não purificar através da prática contínua, sabe? A gente vai purificando, né? Então, em algum momento, a gente vai recebendo essas bênçãos, se diz, né? As bênçãos da prática. Muito bem. Cris, ficou comprido, né? Mas nós vamos direto ao ponto aqui. Eu vou perguntar se vocês têm papel e caneta aí. Quem é que tem papel e caneta? Aí, galera. Então, agora nós vamos trabalhar. O que que vocês acham? Bora fazer um exercíciozinho? Sim, sim. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente purifica venenos da mente. Você já ouviu, quem que já ouviu falar do quadro de 240 itens? Com computador. Pode ser, Lino. Pode ser, professor. Quem é que já ouviu falar do quadro de 240 itens de purificação dos venenos do corpo, da fala e da mente? Débora, Deb. Pedrão, já ouviu falar, Pedro, do quadro de 240 itens? Não, é isso? Não, nunca ouviu. Não é uma coisa que o Lama fez, tem, assim, inventou, enfim. Não sei se foi ele que inventou ou se ele só compilou num diagrama. É Tem numa das agora. sadanas, não tem? Vamos aqui, agora eu vou mostrar para vocês. Na sadana tem. O que eu posso fazer? Agora eu vou ter que mostrar para vocês. Então agora é uma hora de exercício. Nós são 8h49. A gente falou sobre o refúgio, né? E aqui agora, vocês estão preparadas e preparados? Depois desse compartilhamento, vocês nunca mais serão os mesmos, hein? E as mesmas. Eita, chegou. Então, estamos aqui. Se tem uma mãozinha aqui, tem. Estão todos vendo, não? Todo mundo está vendo? Então, quadro dos 240 itens. Isso aqui é um exercício, tá? Isso aqui é uma forma ultra sintética da gente purificar a mente para poder ver o refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, para além do aspecto externo. O aspecto externo tem um professor que é um homem e uma mulher, tem uma Sangha que é um grupo, e tem um ensinamento que está no papel. O professor, homem e mulher, a Sangha, que é um grupo, e o ensinamento que está no papel no computador vão desaparecer, né? Então, e eles estão fadados a serem criticados, enfim. A Sangha tem problemas, a Sangha externa tem problemas, o Dharma, o Dharma escrito, ele pode ser aceito ou não, e o professor, ele pode ser aceito ou não, né? Então, a gente vai utilizar os quadros dos 240 itens para adquirir uma habilidade, que é reconhecer o Buda interno, o Dharma interno e a Sangha interna, sabe? E aí está o quadro de 240 itens. Bom, nós somos corpo, fala e mente. Temos esses três aspectos. O corpo, a fala e a mente
se desdobram em paisagens. A gente pode chamar de bolha. Paisagem. Paisagem. Mas, didaticamente, nós somos mente, fala e corpo. Esse aqui é o quadro dos 240 itens do samsara, da mente do samsara. Dentro dessa estrutura, o nosso corpo, a nossa fala, a nossa mente e os lugares pelos quais a gente passeia, habita, eles podem se manifestar como orgulho, inveja, desejo e apego, ignorância, carência, raiva e medo. Depois eu explico por que aqui está vermelhinho. Então, nós podemos andar nos nossos venenos da mente, são orgulho, associado ao reino dos deuses, inveja, associado ao reino dos semideuses, desejo e apego, associado ao reino dos humanos, ignorância, obtusidade mental, associado ao reino dos animais, carência, associada ao reino dos fantasmas famintos, e raiva, medo, associado ao reino dos infernos. São todas formas mentais, são todas formas emocionais que mobilizam corpo, fala, mente e tingem, e têm poder de tingir toda a nossa existência. O samsara, o que predomina no samsara é sempre esses venenos colocados como as desvirtudes, as 10 ações não virtuosas. Então, são 10 ações antiéticas, que é sempre como resulta o samsara. É o que a gente tende a ascender no samsara ou a praticar no samsara. Então, a gente tem a tendência a matar, roubar, cometer sexo impróprio, mentir, falar inutilmente, agredir com palavras, difamar, manifestar má vontade, avareza e heresia. Esse quadro aqui, essas 10 ações não virtuosas, os 6 venenos da mente, o nosso corpo triplo e a nossa bolha, a nossa paisagem, eles são contaminantes. Aqui eles estão numa versão contaminada. A gente vai investigar se é verdade isso, se esses eventos eles têm a tendência de predominar no samsara. Se for verdade, aí o budismo, que é a síntese do Buda, do Dharma e da Sangha, vai gerando os antídotos para a gente chegar num outro quadro, que é o quadro dos 200 itens, que é quando a mente, o nosso corpo e a nossa energia, juntamente com os lugares em que a gente passeia, eles estão purificados, estão liberados, tá? Então, essa aqui é a proposta. Deixa eu fazer aqui um fechamento. Oi, Cris. Por que que são 200 ou 240 se na sadhana aparece, tipo, 20 ensinamentos de um lado e do outro? Tipo, o que a gente consegue visualizar dentro da sadhana são, tipo, 40 ensinamentos base, né? Mas fala que é 240 ou 200. Isso é. Aqui, quer ver? Boa pergunta. Cara, eu acho que 6 vezes 4 vezes 10 vai dar 240. E lá no quadro de 200 itens, em vez de 6, tem 5, que são 5 de Anibudas. A gente vai ver depois, tá? Se nós não conseguimos ver agora, a gente vai ver no próximo encontro, Beleza. tá? Então a gente multiplica isso aqui, por isso que é um cubo, né? 6 vezes 4 vezes 10, 240, tá? Então imaginem que como é que a gente lê esse quadro aqui e pratica com ele? Nós vamos fazer esse teste agora, tá? É assim. O meu corpo no samsara, ele pode se movimentar
por orgulho, a minha fala pode ser orgulhosa e a minha mente pode manifestar orgulho. No corpo é sempre a síntese. As coisas nascem na minha mente, ou seja, o karma surge na minha mente, ela ganha um tom de materialidade quando ela se torna uma energia que se move e que move o meu corpo e eu pratico a ação. Então, mente é o início, o meio e o fim do modo como a gente opera com os venenos samsáricos, com o samsara. Quando a minha mente contaminada, ela se torna um impulso de fala, a minha energia se movimenta, o meu corpo age. Aí eu vou agir dentro de uma paisagem. A minha mente instala a paisagem, a minha energia faz o meu corpo se movimentar, e quando o meu corpo se movimenta, está tudo preparado já. Então eu posso movimentar minha mente com pensamentos de orgulho, eu posso ter uma fala orgulhosa e eu posso ter um corpo que despreza. Eu posso ter uma mente que pensa invejosamente, eu posso ter uma fala que é destrutiva e eu posso ter um corpo que prejudica os outros por inveja. O desejo e apego, eu posso desenvolver uma mente que pensa desse modo, uma energia que se dirige para o desejo e apego e um corpo que se contamina. Para cada um deles, ignorância, obtusidade mental. A minha mente, ela manifesta obtusidade mental, a minha fala, ela é completamente antipática, o meu corpo, ele prejudica os outros. Carência, raiva e medo. Então, por orgulho, num nível de corpo, fala e mente, ou num nível de paisagem completa, quando os três estão juntos, paisagem completa, por orgulho, eu posso matar na mente, matar na fala e matar no corpo, e viver dentro de uma existência que é só matar. Então, vou dar um exemplo para vocês. As pessoas que vivem, que trabalham matando animais, né? As pessoas que vivem dentro daquela bolha, daquela paisagem, a mente delas muito provavelmente está habituada, desenvolve uma certa obtusidade mental e elas podem ser contaminadas nesse sentido aqui, em que matar chega ao ponto do corpo, né? Tem pessoas que, por orgulho, desprezam os outros e desenvolvem uma energia que facilita que as pessoas, seres morram, sabe? A pessoa pode desejar que a pessoa esteja morta. Não sei se já aconteceu com vocês isso, assim. Vocês já viram alguém que claramente deseja que os outros morram. Esses dias eu estava vendo um carinha na internet e aí era como se fosse um podcast. O ódio da extrema direita é isso, né? Tipo, eles Eu falam coisas eu não vou absurdas. identificar agora porque a gente pode gerar polêmica aqui, né? Tem gente vindo de tudo quanto é lado. Então Sim, eu só tô a gente não falando vai que citar nomes agora, tá, Cris? A gente não dá, mas a gente não vai fazer essa predileção. A gente vai usar os exemplos que são equivocados de todos os seres, assim, né? Mas nesse caso, o rapaz, o cara do podcast, ele mostrou uma cena de um bandido sendo morto. E aí, assim, sendo assassinado. E o outro disse, e aí essa pessoa diz, o que que tu achou? Perguntou para o entrevistado. O entrevistado disse, achei perfeito. Ele não olhou para a morte ou para a violência em si, pela desumanidade, ele olhou para a eficiência. O cara tirou certinho, ele fez corretamente o trabalho dele, enfim, e isso foi muito legal. A pessoa aprendeu com a própria vida o que que deve, não entende? Então, quando o matar, ele está naturalizado. Pronto, foi naturalizado e a gente acha que é normal
que as pessoas, os seres morram, né? Roubar. Matar também pode significar matar na mente, né? Por exemplo, com orgulho, pode significar a gente, por exemplo, ah, consistentemente abandonar as pessoas, né? A gente deixar as pessoas, abrir mão dos seres, né? Não ser empático, ignorar, abandonar as pessoas pode ser uma forma de matar também, né? Então, eu queria agora melhorar esse exercício, pedindo dando um tempo de 2 minutos, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, para a gente encontrar exemplos no nosso dia a dia em que, eu vou deixar aqui o quadro, tá? Em que matar acontece no corpo, na fala ou na mente, ou num nível de paisagem, tá? Vamos lá. Então, agora, anotem para a gente poder fazer a prática. A gente está gerando purificação. Deem exemplos. O que vocês acham? Matar, independente se é só por orgulho. Exemplos da nossa vida ou exemplos do mundo? Eu acho que o que quiser. Assim, eu só sinto que, se for exemplo da própria vida, a gente tem que ter capacidade de utilizar esse exemplo, sabe? Tomar cuidado para não se expor demais, mas se quiser, tá bom também, é ótimo. E aí a gente vai para o orgulho, para a inveja. Exemplos de matar, nível de corpo, fala ou mente, ou um nível muito mais amplo que a paisagem. Pode ser por inveja, desejo e apego, ignorância, carência, raiva, medo. Deu? Já conseguiram? Quem precisa de mais um minutinho? Um Espera um pouco, Ali. pouquinho. Isabela, acho que terminou. Exercício cabuloso esse. Tarcísio, a Isabela quer falar contigo. Cadê, querido? Cadê você? Eu não entendi bem em relação a matar. É assim, se eu sinto esse impulso de matar, ou se eu ver alguém matando, né? É com a própria pessoa ou alguém de fora, né? Interessante que isso já é o exercício. Perguntar-se já é um super caminho. Será que eu tenho impulso de matar? Eu poderia matar? Eu mato, né? Em que nível isso acontece? Como que acontece? Isso já é muito, já foi muito adiante. Débora levantou a mão também. O matar, ele é o exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui. Débora, não esquece que eu já vou te chamar, tá, querida? Só deixa eu mostrar aqui de novo por que que a gente está começando por matar, porque depois vai ficando tudo um pouquinho mais. A gente vai chegar por aqui, ó. Esses dois extremos aqui, tá vendo, ó? Vocês estão vendo esses dois vermelhinhos aqui? Quando, pelo reino mais baixo, domínio mental mais baixo, que é quando eu manifesto a mente do reino dos infernos, quando eu manifesto raiva, medo, tristeza, pesar, angústia, uma dor emocional profunda, ele toma a minha mente, ele inunda a minha capacidade de gerar movimento,
e ele movimenta o meu corpo e eu passo a andar no mundo para todos os lugares que eu olho, eu estou matando no sentido de ligando, enfim, desprezando os seres, fazendo más ações, gerando situações que podem realmente resultar em dor profunda. Então, esse aqui se torna o lugar, o último lugar que a gente gostaria de estar, mas que é, assim, em tempos de degenerescência como o nosso, é um lugar que a gente vai vendo que é muito comum, né? Então a gente vê que num nível de paisagem a gente está lidando com situações calamitosas de guerras, né? A gente está com um discurso apocalíptico, a gente está numa paisagem. Esses dias eu ouvi a pessoa dizendo: é muito melhor que venha logo Hercólobos ou venha logo o meteoro final. Eu vejo agora montagens maravilhosas mostrando o tamanho dos asteroides, o impacto que esses asteroides teriam no planeta Terra para destruir, passar uma régua de uma vez nessa humanidade que não presta, né? Tenho parentes muito próximos que vão dizer bandido bom, bandido morto, a humanidade não serve para nada, a gente devia morrer. Então, esse é o elemento de corpo falimente mais doloroso para a humanidade, né? Não sei se a Isabela pegou mais ou menos, mas vamos ouvir a Débora para ver o que que vai surgindo. Débora, por favor, querida. Pois então, esses tempos eu fiquei com muita vergonha, porque eu estou morando na Serra e tem um amigo meu que estava na janela e eu estava tirando uma flor da casa dele, né? Eu morava junto no mesmo terreno. Eu tirando uma flor da casa dele, mas eu não vi que ele estava na janela. E a flor estava difícil de tirar. Eu não estava com uma faca nem nada. E aí eu peguei a flor e fiz assim. E ele me pegou na tampa. E ele disse: Olha só o que tu está fazendo com a flor. E aí, através dos ensinamentos, é uma forma de matar. Eu não tirei com cuidado, eu não tirei com habilidade, eu não tirei com amor. Chegou um momento que eu estava com raiva da flor, tipo isso. Interessante, né? Mas eu fiquei com muita vergonha, porque ele me pegou no ato. Se ele não tivesse me pego no ato, provavelmente eu não teria feito a referência, não teria Ah, buscado essa referência interna. ah, interessante, né? O Lama contou a história do amigo dele, que a gente já falou também aqui, né? Que estava com o livro do Dalai Lama, conversando com ele, aí voou um mosquito e ele fez assim, fechou o livro no mosquito. A dele olhou assim: Uau, é o livro da Sua Santidade Dalai Lama. Eu acabei de matei um ser senciente com um livro do Dalai Lama. Não é triste? O Lama também diz que o caminho do Bodhisattva ele é um caminho de treinamento profundo do corpo falimente, purificação, porque o Bodhisattva ele não espera vitórias nem derrotas, né? Mas ele vai operar a Bodhisattva para o maior benefício dos seres, para a liberação dos seres. Então ele faz um voto contrário de matar, né? Mas a maldição do Bodhisattva é que ele não consegue não prejudicar os seres, né? Aí o exemplo maior é dos os jainistas, né? Já viram os jainistas, eles vão limpando o caminho do mestre, né? Para o mestre não pisar em nenhum ser. Mas não tem como, né? A gente vai pisar numa formiguinha, né? A gente pode assim se questionar aqui. Eu não sei, vou perguntar aqui, quem que come carne aqui? Ó, eu como carne, a minha mão aqui está mostrando. Quem come carne? Ó, tem gente que não come, não quer dizer quem come, hein? Ah, eu como. Aí, quem come carne, aí tem essa coisa assim de se perguntar em algum momento, cara, esse boi aqui que eu tô, esse pedaço de carne era de um ser vivo, e ao comer um pedaço de bicho como esse, um ser senciente, que não queria, que só queria ser feliz e não queria sofrer,
eu tô dentro de uma desvirtude que é matar, eu ajudo a matar, eu sou responsável pela morte do bicho quando eu como um pedaço de carne, né? A gente fica com essa dúvida e a gente vai tentar dizer não, né? Aí vem os veganos, né? Os vegetarianos. Aí os vegetarianos, aqueles insetos todos que são mortos nas lavouras, porque daí comem, né? Porque não dá para só fazer produto orgânico, né? Tem que ter máquina para tirar enfim, as plantas. E os insetos que morrem, eu sou responsável por... Aí os vegetarianos brigam com os carnívoros acusam os vegetarianos. A quantidade de boi, de gado e de frango, galinha que morre é muito menor do que a quantidade de insetos que vocês matam indiretamente. Não tem uma guerra assim? Então, Bodhisattva é um movimento em glória. Acho que é Amanda Brandão Rosa. Oi, Amanda. Por favor, querida. Oi. Não, você falou do inseto, eu lembrei também que eu acho que foi em março que eu peguei dengue. E aí eu entrei na paisagem mental de não poder ver mosquitos na minha casa, assim. Porque daí eu fiz igual essa pessoa aí com o livro. Então, qualquer inseto que eu via voando, assim, o meu instinto era de mente, de energia, era muito espontâneo, assim, sabe? E às vezes nem era um pernilongo, às vezes era só aquele bichinho do chuveiro que fica, que é um inseto, assim. E daí eu fazia o movimento e depois que eu pensava, nossa, mas nem era, sabe? E não sei se entra no lugar do exercício, né? Se entra no lugar da ignorância ou do medo, né? Que por Uhum. ter ficado muito debilitada fisicamente, até emocionalmente, assim, a dengue ela foi bastante agressiva. Então, eu entrei num lugar, uma paisagem de medo, eu acho, assim, lá no vermelhinho ali que você falou, né? De uma reação assim. Aí, segundos depois, eu me dava conta, assim. Então, Tu vê. Super difícil, né? Vamos tentar ver outros exemplos, então. Quem fez aí? Quem que gostaria de compartilhar? Essa da dengue, a gente não tem como, né? Tem que matar os mosquitos, etc e tal, né? E aí? Quem mais? Sabe, Fábio? Cadê o Fábio que tá escondidinho aí? Cadê, Fábio? Qual foi teu exemplo, Fábio? Ah, o trânsito. O trânsito. Eu acho que o trânsito, a convivência no trânsito, acho que foi onde eu mais pratico o budismo. Assim, é onde eu mais reflito. Porque geralmente você está sozinho, você está sentado, está dirigindo e você está naquele conflito, né? Então, assim, teve fases que eu rodava, sei lá, 40 mil por ano. Então, assim, saindo da ilha, entrando na ilha, e você se depara com. Você está numa postura autocentrada, né? Você está cuidando de várias situações, mas tem pessoas que te levam a quase a loucura, assim, no sentido da falta de educação, de botar em risco outras pessoas, motociclistas, pedestres, etc. E eu achei legal, para não me alongar muito, que o Lama falou isso na passagem dele em janeiro. No momento, no final ali, ele deu um exemplo que eu acho que foi dele, de como o trânsito pode, numa faísca, trazer um momento de raiva e você cometer uma bobagem, assim, né? Então, Uhum. o trânsito, para mim, eu não matei efetivamente nada, não chegou no nível do corpo, mas mentalmente já desejei a morte de algumas pessoas. Olha só. Morre, seu infeliz. Morre, ser feliz. Estoura esse pneu. Que isso, Sara? Que é isso, Sara? Tô brincando, tô exagerando, mas é isso, assim. Que legal. Vocês estão vendo que a gente está falando da gente, a gente está falando de exemplos, a gente está. O que que a gente está fazendo? A gente está suavizando a experiência, sabe? Porque a gente fica pior se a gente tiver, né, tiver culpa. A gente vai, na verdade, aliviando a experiência, transmutando o padrão mental, né? Assim, eu não sei se eu vou deixar de matar um inseto, uma barata, uma aranha, né? Mas, por exemplo, eu me lembro da Inês, a querida Inesita, quando foi lá teve ali no SEB Floripa, e alguém perguntou para ela sobre esse aspecto, né, das pessoas que, enfim, comem carne, etc., né? Aí ela disse, inesquecível, ensinamento que ela trouxe, que é assim,
quando você tiver diante de um ser que vai morrer, você não comemora. Entende? Se você matar, você não comemora, sabe? Então, assim, eu vou matar um mosquito, vou matar uma barata, matar uma aranha, eu não comemoro, né? É que é difícil, porque a gente diz assim, vá para frente de uma TV de cachorro, que é onde tem aquelas galinhas assim girando, assadas, e aí o lama brinca com isso, né? O aroma que entra pela nosso nariz assim nos deixa alegre, né? No final de semana a gente diz, mãe, tô indo aí levando um frango, né? E aquele ser ali, ele não quis sofrer. Hoje de manhã, já vou passar para o Mark e para a Cris, hoje de manhã tinha um boizinho aqui no SEB, um bezerro. Estourou a corda, ele estava ali. E aí eu peguei o bezerro e fui caminhando com ele, ele correu comigo, ele foi correndo, a gente correu, era um romance aquilo, né? Aí ele é fofinho, eu tirei as petecas dele, e aí ele tinha um monte de coisinha na pera, eu vi onde é que estavam os bichos perne. Aí o bichinho era todo fofinho, eu dava beijinho nele. Aí eu pensei, gente, é esse bicho que eu vou comer daqui a pouco. Eu sou capaz de, eu faço esse carinho, eu amo esse ser, mas daqui a pouco eu vou no supermercado, é a carne dele que eu vou comprar e vou me deliciar, sabe? Então, o budismo ele vai te convidando a transmutar por choque. A gente se choca com essas realidades e a gente vai tendo a opção de ir transmutando levemente, cada um no seu tempo, desenvolvendo um coração mais compassivo, né? Os tibetanos, eles precisam abater os iaques, porque eles precisam da gordura do iaque. Lá tem pouca vegetação no altiplano tibetano, no platô tibetano. Então eles matam os iaques, que são os bois, né? Só que eles rezam, eles fazem uma oração, um Om Mani Padme Hum, eles fazem uma oração a Tianezi no ouvido dos animais que vão ser abatidos. E eles agradecem os animais por estarem alimentando e desejam que os animais, enfim, tenham um renascimento humano precioso. Então, quando a gente pega uma comida, é muito comum no budismo a gente estar comendo juntos e a gente para um pouquinho e levanta o prato, traz para a mente, a gente agradece aquele alimento para todos os seres que ofereceram a sua vida para que ele chegasse naquele lugar, aquele alimento, sabe? A gente deseja que os seres todos que ofereceram sua vida para que a gente pudesse ser nutrido, estivesse sendo nutrido, eles possam alcançar a budeidade antes da gente, que eles alcancem rapidamente a iluminação e assim, e que eles tenham renascimentos em vidas humanas preciosas com menos sofrimento, sabe? Então a gente não deixa de se alimentar com a carne, a gente não deixa de matar, mas a gente vai desenvolvendo um sistema ético que, por contraste, por crise interna, vai nos colocando dentro de uma posição que é uma posição de purificação de um comportamento, de uma atitude descuidada, né? Então a gente vai ficando pelo menos um pouquinho mais cuidadoso. Isso é muito legal. Marco, aí eu Alex, acho que posso só fazer um a Cris. comentário? Opa, não, pois não, Noah. Isso que você estava falando agora lembra bastante também várias práticas de comunidades indígenas, que, por exemplo, na América do Norte, se alimentam de salmão. Então, o que eles mais veneram é o salmão, né? E fazem preces e Hum, comemorações e festividades para que sempre tenha salmão. não é? Que interessante, né? O Marco, depois a Cris, e eu acho que o Jurandir também tinha levantado as mãos. A mão, né? Mãozinha. Pois não, Marquito. Marquito, querido, cadê você? Não tava, tá escutando? Sim. Não. Não, eu ia compartilhar sobre essa vontade que o Fábio falou do trânsito, né, de matar. Aí eu tive uma vez uma experiência aqui com um amigo meu que queria mudar o quarto dele. E aí eu ajudei a tarde inteira a ele mudar o quarto e queria passar um pouco mais para cima. E ele furou a parede, fez um monte de coisa e ficou super legal. E aí depois de algumas horas ele me mandou, eu passei a tarde inteira ajudando ali. E aí depois de algumas horas ele mudou, ele desfez tudo aquilo. E aí ele me mandou falar, eu desfiz tudo que a gente fez a tarde inteira. Aí eu fiquei morrendo de vontade de matar ele. Mas foi rápido assim, mas depois passou.
Esse teu amigo tá com nada, né? Mas Vai ver, aproveitando ele o já gancho que você morreu, falou vai ver, ele já morreu. não, é que você falou da Inês, aquilo que você citou da Inês, eu acho que, não sei se você tinha lembrado o que aconteceu comigo, né? Quando eu Conte, estava conte. morando, quando eu estava morando aqui, eu dividi um tempo do SEB ali, eu morava no quartinho, a Inês morava na frente, e aí tava verão, tava cheio de pernilongo, e eu não aguentava mais os pernilongos aqui no SEB, e aí eu fui pro centro da cidade e comprei aquelas raquetinhas que faz, Uhum. que tosta, né? Ah. E aí eu tava todo feliz para usar a raquete, cheguei aqui no SEB, tava cheio de pernilongo e eu comecei a dar uma de Guga Kirten, né? De pá, pá, matando os pernilongos e sorrindo assim. Aí a Inês tava parada aí eu não tinha visto a Inês estava parada na porta assim, me olhando com uma cara séria assim. Aí eu olhei assim a cena, e eu não entendi imediatamente o que ela tava querendo transmitir, né? Aí eu falei, puta, aí que eu me liguei, falei, pô, eu tô dentro de um centro budista e eu tô matando pernilongo né? Aí ela falou, aí eu falei, puta, isso foi mal, né? Tô matando pernilongo. Ela falou, não, tudo bem, você quer matar o pernilongo, mate, mas não fique feliz por isso. Aí aquilo, tipo, me atravessou, né? Eu falei, caramba, eu tava comemorando, né? Eu poderia tá ali, tipo, tô eliminando os pernilongos por conta da dengue, enfim, né? Mas eu comemorar a morte deles era a questão, e aí ela foi bem no ponto, assim. E aí depois daquilo, uma vez ou outra, eu sempre estou evitando cada vez mais, mas se eu preciso matar, aí eu mudo essa visão, entendeu? Eu mudo a paisagem dessa questão da comemoração da morte, sabe? Porque nenhum ser quer morrer, né? Aham. Nenhum ser quer morrer. Tem esses exemplos, né, do os diferentes holocaustos, né? Para além das ideologias e do tempo histórico, a gente tem os diferentes holocaustos, né? Onde a gente desejou e trabalhou no nível de paisagem, corpo, fala e mente, e a gente se alegrava, né, com o fato das pessoas morrerem, a gente criava lugares, tecnologias, técnicas e ferramentas para a mortandade, né? Quando a gente tem armas, né? Olha só o que que a gente tem armas. Aí tu imagina uma sociedade que faz brinquedos de armas, né? E assim, é uma paisagem em que a gente se alegra por construir esses artefatos que são feitos para machucar os outros, né? E a gente, é difícil, é super difícil. A gente tem isso incrustado dentro do samsara, né? Mas vamos para Cris, a gente E é já está 21 e 24. só para contextualizar, o amigo que eu quis matar era o Alexandre, tá, gente? Ai, não precisava. Tu podia ter deixado no segredo. Algumas pessoas sabiam e algumas imaginaram. Pode ter certeza. Eu gosto do Suassuna que ele diz que às vezes a história inventada é mais interessante que a realidade, né? Porque afinal de contas, qual que é a realidade? É, Ouço assim. E aí, Cris? Eu também vou trazer sobre essa coisa da comemoração, que foi uma das visões de inseparatividade assim na natureza que eu tive um aprendizado. Foi que eu estava fazendo esses PDCs, que é tipo um curso um pouco mais longo sobre permacultura, que tu tem uma visão assim mais do todo, tu vivencia outras coisas que não só as técnicas. E aí a gente estava fazendo uma coisa que era técnica, na real, que era fazer podas de árvores para poder plantar numas linhas que tinham coisas assim. E aí tinha uma árvore específica que estava bem difícil manejar ela assim, tipo, tinham muitas pessoas fazendo esse curso e estavam várias cordas amarradas e a gente tinha que fazer uma coisa para não cair em outras plantas. E aí estava sendo muito difícil fazer aquilo. E quem estava dando esse curso era aquele Ernest Goethe, que ele é tipo um mestre assim dessa agricultura sintrópica, de fazer essas coisas. E aí Uhum. ele tentou cortar, 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 muita dificuldade. E aí, quando a gente conseguiu derrubar, tava uma corda, eu estava nessa corda com várias outras pessoas, e a gente meio que comemorou aquilo, né? Comemorou muito mais do que a árvore caindo, o trabalho coletivo de conseguir fazer aquilo. Mas na hora ele parou, e aí ele disse assim: vocês não podem comemorar a morte de algo vivo. E ele estava falando da árvore. Uhum. E aquilo ali, assim, foi na hora, assim, todo mundo mudou a energia, assim, e teve um aprendizado, todas aquelas pessoas que estavam ali, né? E as outras que estavam olhando aquela situação. Então, eu Uhum. acho que às vezes, assim, a gente também mata
sem se dar conta que a gente está numa atitude autocentrada, às vezes um grupo pode estar autocentrado numa situação também, e não nota uma coisa que está na tua frente, assim, né? Pelo simples ânimo que aquilo causa em ti, assim, a sensação, né? Então, eu acho que também tem essas coisas que a gente faz de forma não tão consciente também, né? Às vezes, assim. Mas foi um grande aprendizado, assim, eu lembro sobre matar aquele, É um momento de aquela história. aprendizado significativo, né? É um aprendizado duradouro também. Eu acho que agora é o Jurandir e depois o professor Lino Pérez. Já são 21h27, hein, pessoal? Vamos lá, então, para a gente fazer o fechamento. Posso falar? Por favor. Então, cara, aí vocês estão falando sobre essa questão do matar, né? A minha profissão é veterinário, há 60 e poucos anos atrás. Então, eu trabalhei dentro de indústria de carne. E aí eu me lembrei do caso dos muçulmanos, ok? O estado de Santa Catarina é um dos maiores exportadores de carnes do Brasil, né? E aí é o seguinte, aqui tem indústrias aí que as salas de abate das aves, por exemplo, e dos bois que vão para os países árabes, ela é virada para Meca. Porque quando começa o abate, o rabino, vem um rabino, em Concórdia, por exemplo, mora um rabino lá só para fazer isso. Ele vai na indústria de manhã cedo e as primeiras aves, eles penduram ela para sangrar, ela é virada para Meca e ele faz uma oração, pede licença, e aí começa o abate. Ok? Já é uma atitude diferente, né, Jurandir? Ela permite, o judeu também tem todo a carne que se produz que vai para Israel, ela tem todo um ritual lá para o abate também, em função disso. Interessante. Nesse sentido, só para contribuir para a gente entender o processo, né? E é questão, assim, e é delicado, né? Porque, por exemplo, tu é veterinário. Muitas vezes tu precisa sacrificar um bichinho também, porque ele para está estudar. assim, sofrendo muito, né? É isso aí. Então é super assim. Difícil. Se diz que o Sabe que Buda, é uma muito vez, difícil. ele. Você, é muito difícil você pegar uma faca e sangrar ou degolar. Eu não há muitos anos mais, né? Mas as minhas experiências nunca foram muito assim que me deixaram bem, entendeu? Bem interessante, interessante. Os muçulmanos, então, cara, é impressionante o cuidado que eles têm com a carne que ele vai consumir. Eles não compram de ninguém que não faz isso. O Brasil se predispor a fazer. Eles não compram dos Estados Unidos, que é o maior produtor, né? Não compram de nenhum país da Europa, porque eles não fizeram isso, né? O que nós aqui brasileiros fizemos para eles, né? Uma atitude Construir uma fábrica de tal forma que a sala de abate, os animais ficam com a cabeça virada para Meca. Exatamente para Meca. Foi feito, se usou a imagem de satélite, um monte de coisa aí para identificar as salas, né? Interessante. Já é outra coisa, né? A gente reduz o karma, né? Se diz assim, a gente vai reduzindo o impacto, né? Interessante. Professor Lino Pérez, querido, vamos fechar a nossa noite com você, depois a gente já vai... Não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma intervenção, mas são 21h30. Por favor, professor. Acho que uma coisa que é difícil, que a gente sabe, todos nós estamos vivendo nesse momento, né, que é o genocídio. É a matança de mais de 40 mil pessoas da Palestina, independentemente se é ou não, política, tudo isso. Mas eu fico pensando, inclusive, numa palestra aí de grupos que, inclusive, almejam a liquidação, né? Tem grupos para isso, inclusive. Então, a paisagem que os caras criam, negócio que, não sei, não dá para como é que é uma sintonia, as pessoas entram nesse universo, quase o universo paralelo,
que eu chamo do mundo dark da internet, né? Que os caras, entendeu? Fala da paisagem, né? Às vezes uma justificativa racional que leva a isso, que as pessoas são capazes de cegar, né? Então, no caso do genocídio, aí no caso é invertido. Também nesse caso, gera compaixão, né? De defender, de proteger o povo palestino. E todos os povos em geral, né? Aconteceu o que acontece na Ucrânia, enfim. Mas isso quer dizer que, nesse caso, por mais que as pessoas do caso sejam, muitas vezes, insensíveis, né? Aquilo choca, está chocando o mundo inteiro. Ainda que não se sensibilizam com a matança, com a polícia militar matando os negros, a juventude negra nas periferias. Já normalizaram isso, a naturalização, mas chocam com a questão da Palestina. Então, isso quer dizer que eu desejo, quer dizer, sempre essa compaixão, né? Quer dizer, que as pessoas se libertem daquele, saiam daquele sofrimento inominável. Não tem como. Eu acho que hoje está isso para mim hoje o centro, que essa matança descomunal. Não tem, você espalha para o mundo inteiro os atos de solidariedade, de dor disso aí, né? Então, esse é um exemplo que mostra o bom da humanidade que ela coloca na defesa daquele povo, né? Que está sendo desarmado. Então, isso que está me perturbando muito hoje. Nunca me esqueço, eu estive um pouco ligado na CAG, lá no México, e o Lenida sempre dizia, o Lenida é um dinamarquês, ele, na linha do Karl Marx que estava falando, né? Na época era a questão da derrubar as ditaduras, a questão política, né? Que era, no caso, o Jaruzelski. Ele dizia, ele participava dos atos contra derrubar o Jaruzelski. Mas ele dizia para nós, a diferença é que eu não levava no coração ódio, entendeu? Participava no sentido a ira objetiva, parar com aquele cara, o ditador que está matando as pessoas. Então, a ira, tirar daquela porque é ignorante, aquela pessoa que está destruindo o país, no caso. Então, essa coisa da política, né, de não ser arrastado por aquilo. Então, por exemplo, se a gente, a intenção mental, se eu não falo, eu sofro aquilo, eu pego, vou comer faço uma comida e abençoo, e me coloco naquele ser, a postura mental é que faz se libertar disso, né? Então, eu não sei, eu acho que é isso, mas não tem como exatamente evitar a matança no dia a dia que nós estamos. Outra questão, para terminar, é a questão da culpa. Por exemplo, aquele nosso mestre Paduída, aquele que nos julga todo dia. Eu estou meditando, certo? Aí, no meio do dia, eu sou agredido com palavras. Um ponto, ele chama de agredir com palavras, né? E aquilo me gera culpa, entendeu? Então, isso aí é um problema também, entendeu? Porque nós entendemos que nós somos imperfeitos. Mas entendermos que nós somos cometendo aquilo, estar conta e sair daquilo, acho que é importante. Porque senão gera uma moralidade que está sempre nos condenando. Porque saímos fora do caminho da compaixão, da bondade, do amor, equanimidade, toda aquela. Entendeu? Então, esse negócio que também é complicado, como nós temos uma impulsividade, uma agressão, e acolher isso em nós também. É isso aí. Mas, então, isso é difícil fazer. Mas eu acho que o genocídio da humanidade está acontecendo, grupos que desejam a destruição. Sim, fascismo é o mínimo. Não sei como é que chama. Eu pergunto como é a cabeça da pessoa. Como é que ele chega no ponto de essa país, tudo nesses 4 níveis, né, vai matar o outro racionalmente. Isso eu não entendo. Quando a gente diz que a gente chega no ponto em que a paisagem ela nos possibilita chegar nesse ponto, né? Então a gente vê que os reinos mentais, professor Lino, que são os 6 reinos básicos do Samsara, né? Deuses, semideuses, humanos, que são os reinos elevados, e os 3 reinos baixos do Samsara, os domínios mentais, que é o reino dos animais, reino dos fantasmas famintos e reino dos infernos, eles também são manifestados em regiões geográficas no planeta. Então, a nossa mente, ela se faz energia e corpo não só como um indivíduo, mas como uma coletividade dentro de um lugar tão maravilhoso como o planeta Terra, sabe? E a nossa mente, ela tem regiões. Então, assim como a gente vê pela internet, aqui nós somos bodhisattvas ambientados no reino dos humanos, vocês sabem disso, né?
Se nós fôssemos bodhisattvas ambientados no reino dos infernos, a gente estaria lá na Palestina, a gente estaria nos lugares mais terríveis do Rio Grande do Sul, né? A gente estaria nos lugares mais difíceis. Então, a gente está numa região de mente que ela é super propícia para a prática do Dharma. Mas lá dentro da Palestina, por exemplo, que é ou da Ucrânia, de outras regiões, no Sudão, no Ceilão, em Burma, onde tem conflito e pessoas Aí, morrendo, sempre há também as bodhisattvas e os bodhisattvas que estão por ali, né? É sempre um trabalho solitário, mas o nosso trabalho é de fazer a prática de organização localizar essas regiões geográficas na gente. Qual é a nossa geografia emocional e mental? Quais são os lugares quais são as paisagens que eu visito que me colocam no reino dos infernos? É entender quais são essas regiões e saber praticar esse antídoto para dentro, sabe? Então, com a ajuda das ferramentas, dos instrumentos do Dharma. E aí, a partir disso, a gente irradia. Quando a gente irradia, a Sangha vai irradiando, a gente vai modificando o mundo, sabe? Com certeza. Agora, uma última coisa para a gente fazer as dedicações, que é um item assim que é muito sensível. O nosso item hoje é o item do quadro dos 240 itens, é recessivo, né? A gente fica assim, né? Uau, que encontro de terça-feira. A gente não podia falar de coisas boas, mas a gente começa com um quadro de 240 itens e, como todo Dharma que faz o espelho do Samsara, o Samsara começa bem e termina mal. Vocês se lembram disso? O Dharma, ele nos pega onde a coisa está horrível, estranha, e nos coloca numa paisagem favorável. Então, a gente vai fazer o upload, vai fazer, enfim, a transmutação desse sentimento duro, né, de ter que falar desses temas, quando a gente fizer o estudo do quadro dos 200 itens para o próximo encontro. Eu vou passar para vocês o quadro dos 240 itens agora. Mas um tema sensível para a gente terminar, sempre no nosso horário, é quando a gente manifesta a intenção de matar, a gente tira daquele outro ser senciente a possibilidade de que ele desenvolva uma habilidade, uma sabedoria com o seu próprio processo do morrer. Então, assim, para o budismo, se a gente puder ver o momento em que a gente está morrendo, muito melhor. Então, quando vem alguém, nos tira a vida abruptamente, alguém decide nos matar, seja uma pessoa, um coletivo, a gente perde essa autonomia, esse potencial para a liberação. Por isso que é tão nocivo a gente ter uma mente em que a gente desavisadamente pensa que melhor é ter bandido morto, as pessoas são horríveis, eu próprio quero morrer mais cedo. Tem gente que diz assim, se eu pudesse eu morria com um tiro, se eu pudesse eu não sei o quê, sabe? A gente extrair da nossa própria natureza que tende à iluminação a possibilidade da gente treinar e olhar o momento da nossa morte, morrer sem medo, a gente poder fazer essa prática e a gente mesmo conduzir esse momento que é tão importante para a iluminação, para a liberação, né? Onde é o momento do morrer, é o momento em que todos os 80 principais venenos da mente são extintos. E o budismo nos ajuda a ficar com os olhos abertos no momento em que os venenos da mente se extinguem. Só que eles se extinguem numa perspectiva tão imediata, é um átimo de um segundo. Mas se eu estou com o meu olho aberto o tempo todo, se eu aprendi a observar a natureza da realidade, e eu tô atento, eu pratiquei a atenção plena todos os dias da minha vida, eu meditei, eu procurei purificar o meu karma, etc., eu não fecho mais o olho, eu estou olhando, aí eu não preciso piscar na hora que aquele átimo tem, e eu consigo alargar e tomar refúgio naquele lugar onde não tem veneno. Então, assim, ou a gente acredita, acredita desacreditando no Ocidente, como a gente faz, ou a gente pratica e vê com os próprios olhos, sabe? Uma vez o Lama Padma Santen, a gente estava num lugar, o Lama Padma Santen pediu para a Sangha toda fazer uma prática muito importante, fazer uma acumulação específica.
Aí a gente perguntou para ele, ele disse, é porque tem uma miga da sanga que está morrendo. E aí a gente fez aquela prática, uma longa acumulação, e aí aquela pessoa, que era uma amiga querida da sanga, morreu. A gente perguntou para o Lama, Lama, e o que que aconteceu com ela? Daí ele disse assim, como assim? O que que aconteceu com ela? Não, assim, essa prática toda e a tua instrução, porque ele deu instruções para ela, e a tua instrução, o que que acontece? Aí ele disse assim, ah, não, é que ela renasceu em Dharmakaya. Um dia a gente fala sobre isso. É que ela manifestou a sabedoria da Dharmakaya. Daí a gente disse assim, tá, mas o que que é que tem em Dharmakaya? Assim, o que que é, qual é a decorrência de ela renascer em Dharmakaya? Daí ele disse, horas. Eu posicionando a mente dela nesse lugar, ela naturalmente ela vai renascer como uma bodhisattva. Ela vai renascer para o maior benefício de todos os seres. Ele falou com tanta certeza e tanta profundidade, sabe? Que tu não pode lidar com a ideia de acreditar, querer acreditar nisso. A gente só pode desejar praticar isso, praticar esse reconhecimento. Então, por isso que a gente começa a discutir o quadro 240 itens pelo quadradinho vermelho. A primeira coisa que a gente tem que limpar é, a gente sabe que a gente se interdevora, a gente sabe que a gente, enfim, se entrechoca, a gente sabe que a gente mata, mas a gente reduz a intenção, sabe? A gente troca a intenção de matar pela intenção de liberar, de iluminar, de abrir os olhos. Não é legal? Não é uma boa troca? É uma boa troca, né? Então tá. Alguém gostaria de fazer algum fechamento? São exatamente 21 horas e 43 minutos. Podemos encerrar? Então, o quadro dos 240 itens é para praticar, hein? Quem quiser, eu posso até colocar uma vez, eu fiz para o meu grupo de tutoria anterior, uns mapinhas para facilitar o exercício do quadro 240 itens, mas é mais para os virginianos. Alguém quer esse quadrinho? Não. Posso colocar lá no nossa biblioteca. Ele Não, eu não explica, sou tem virginiana, mas eu exemplos. acho bom isso aí. Então tá. Vamos fazer a dedicação final, gente? Curtinha? Para a gente descansar? É muito estranho, a gente fala de coisas obtusas e termina sorrindo, né? Que estranho. Eu não sei se o professor Lino Pérez está com a mãozinha levantada para fazer algum complemento, professor. Não, 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 eu não tirei. Então tá bom. Então vamos fazer a dedicação curta. Desejo auspicioso de Trungpa Rinpoche, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Última oração. Peço para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. Aí depois eu vou pedir só para a Sandra, se ela tiver que ainda ficar, para a gente fazer uma conversinha. Uma vez em português, uma vez em tibetano. Que a grande tradição da Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trison Deutsen, possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Kem lom jo sum rim lu che, zalin sa sum chapar pel, droju cho sum não adam. Midral do Sum Gelesho. Pessoal, uma boa noite, um bom descanso. Muito obrigado. Tema abstruso, difícil, mas todo mundo corajoso
Muito obrigado, ótima semana e até terça-feira que vem. Com muito amor e muita vida. Boa noite, bom descanso. Até mais. Obrigada, Anny. Boa noite, bom descanso, Tchau, pessoal. pessoal. Boa noite. Boa noite.